O que desanima o vendedor no porta a porta telecom? Tem várias coisas que podem desanimar o vendedor e fazer com que ele pare de vender, fazer com que ele diminua a sua performance de vendas. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho o que acontece, o que atrapalha o vendedor no dia a dia, o que faz ele desanimar. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série 2x VT Papo 30, uma série feita para ajudar gestores e empresários a efetuarem 2 vezes mais vendas telecom no porta a porta. O desânimo ele fecha as portas. A cada abordagem o vendedor precisa estar com entusiasmo, porque se o vendedor ele aborda de maneira assim, sem entusiasmo, com desânimo, o próprio vendedor transmite uma mensagem de que aquele produto não é bom. Então o cliente percebe isso e acaba não dando importância àquele vendedor, acaba cortando ele e uma coisa leva a outra. Então se o vendedor vai desanimado, ele está passando aquela visão que não vendeu nada. Se ele não vendeu nada é porque o negócio é ruim. Agora, quando ele tem um entusiasmo, quando ele tem um ânimo de abordar, quando ele está mostrando, transparecendo isso, os clientes têm uma receptividade melhor. Então ele passa a mensagem que aquele produto é bom, porque ele está vendendo muito, ele está animado, porque ele está gostando daquilo que ele está fazendo. Então uma coisa leva a outra. O subconsciente do vendedor, do cliente, eles acabam trabalhando a favor ou contra aquela abordagem. E como já foi falado, como eu já falei, a abordagem é algo crucial aí, muito importante nas vendas telecom porta a porta. Então por isso que o desânimo fecha portas. Então por isso que o vendedor desanimado ele tem uma baixa performance, tem um resultado ruim. A mente do vendedor controla o seu resultado. Então, todo treinamento que eu faço para formar novos vendedores, eu faço questão de mostrar isso. Não adianta um caminhão de técnica de venda, um caminhão de estratégia, planejamento, se a mente do vendedor não estiver blindada. É tanto que todo atleta profissional de alto desempenho, ele passa por um trabalho para blindar a mente, blindar a sua mente para não deixar que sua mentalidade atrapalhe seu treinamento, seu rendimento. E se você quer um vendedor de alta performance, ou então se você quer ser um vendedor de alta performance, você tem que blindar a sua mente, para que toda estratégia, todo treinamento você consiga aplicar, porque senão você pode ter a melhor oportunidade na sua mão, o vendedor pode ter o melhor treinamento, mas o resultado não vai vir por conta de vários pensamentos, por conta da mente mesmo. A mentalidade controla o resultado. E ninguém gosta de lidar com a rejeição. Então, ninguém gosta de receber o não. E aí, o que acontece? Para quem trabalha com as vendas ativas, o vendedor que vai lá em busca do cliente, ele recebe muito não. Então ele tem esse sentimento que pode ficar impregnado ali da rejeição. O vendedor recebe constantemente o não e o papel dele é pegar esse não e transformar em sim. Só que no subconsciente do vendedor, o vendedor já entra no trabalho achando que ele vai buscar os clientes que têm interesse, buscar os clientes que estão querendo comprar. E não é isso que acontece. A gente vai buscar o cliente que não está querendo mesmo, que vai dar um não, transformar esse não em sim. Então esse é o papel do vendedor. E o acúmulo de não que ele recebe, até conseguir convencer alguém a escutar, para depois tentar vender, isso pode ser devastador para o vendedor se ele não estiver preparado para isso. Então se você não preparar o seu vendedor, se você é vendedor e não se preparar para o não, isso pode acabar aí com o seu dia a dia, pode acabar com a sua performance. Então por isso o vendedor tem que blindar a mente dele de alguns pensamentos que fazem parte de qualquer vendedor. Só que aqueles que conseguem blindar esse pensamento, conseguem tirar de alguma forma ou até lidar com eles, ele consegue sobressair o resultado. Não tem desânimo, mesmo com esses pensamentos ali, ele não deixa se abalar, se abater, não deixa se desanimar. Quais pensamentos são esses? Então tem uma série de pensamentos que eu quero te passar aqui, que eu já mapeei, né, que pode atrapalhar. Eu chamo esse pensamento de pensamento proibido, que faz o vendedor telecom perder a performance aí nas vendas telecom porta a porta. Primeiro é ninguém quer meu produto. Então ele começa a pensar isso. E isso é até uma forma de se confortar também. Por que ele está tomando aquele não? Por que ele não consegue vender, né? Então ele se conforta pensando, ninguém quer meu produto, ninguém quer isso,
eu já bati, já ofereci, mas o problema não sou eu, o problema é o mercado, é porque ninguém quer comprar. Então, aí esse pensamento vai ali, vai ali, vai ali, e isso acaba virando realidade, porque fica impregnado na cabeça do vendedor e ele não consegue vender. Então esse é o primeiro pensamento que você tem que blindar na mente do vendedor. Então se você é vendedor, você tem que cortar, proibir esse pensamento de que ninguém quer. Você tem que saber que o seu papel é justamente esse, é pegar aquele que não quer e transformar em uma pessoa que quer. Transformar. O pensamento é, essa rota é muito ruim. Então eu já escutei muito disso. Eu falar, essa rota é ruim. Não, essa rota aqui. Aí ele começa a imaginar se tivesse cobertura lá naquele outro lugar, lá não sei aonde, lá que eu ia vender muito. Então começa a fazer assim, se confortando também, falando que não está vendendo porque a rota que é ruim. Se tivesse cobertura em outro lugar, se fosse lá naquele outro lugar, se hoje eu tirasse o dia para fazer aquele outro. Então às vezes o supervisor também direciona, o líder direciona para uma área, aí o vendedor fala, não, essa aqui eu não gosto, eu não vou com a cara dessa rota, essa aqui é muito ruim, essa aqui eu não vendo. Isso aí atrapalha. Você tem que vender, o vendedor tem que vender em qualquer lugar que ele for direcionado. Então não existe rota ruim, existe rota sem planejamento. Existe rota que o vendedor não é preparado para atuar. Então o vendedor tem que tirar isso, tem que blindar sua mente em cima disso. Porque não dá para você vender só no mesmo lugar. Uma hora você vai ter que mudar. Então não existe, só vendo nessa rota, só vendo nessa rua, só vendo naquele bairro. Não. Então onde teve investimento para trazer o cabeamento, tem que ter venda. Só que os vendedores tendem a ter uma rota que ele se sente mais confortável, que ele se sente mais à vontade. Beleza, vamos tirar a venda dali o quanto der, mas ele não pode ter esse pensamento quando for o direcionamento, quando a estratégia for outra, de atuar em outra área que aquela rota é ruim. Então, basta a gente ter o planejamento adequado para direcionar o vendedor para vender em qualquer. Outro pensamento, meu produto é mais caro. Então, quando a gente começa a abordar ali um cliente que às vezes tem uma assinatura mais barata, tem um produto mais barato, o vendedor tende a pensar isso, o meu é muito caro, o meu não vende porque é muito caro. E aí vai numa famosa comparação de preço, né? O pessoal começa a comparar preço. Tem que ser mais barato. O meu é muito caro, não dá para vender não. E isso atrapalha demais, porque é a barreira que o vendedor vai criando. Então, mais um obstáculo que ele vai criando. Ele já tem vários obstáculos, tem que abordar, tem que conseguir a atenção das pessoas para depois oferecer, negociar, mas aí ele coloca mais uma barreira, que é que o produto é caro. Então ele só vai comparando com o que ele achou ali de mais barato. Ele não vai comparando com os outros. Ele não compara com a média, não. Ele abordou um cliente ali que estava com um produto mais barato, aí ele acha que todo mundo tá com aquele produto, aquela assinatura mais barato, que logo o produto que ele está vendendo é o mais caro do mercado, então não vende porque é o mais caro. Então ele quer comparar por preço, ele não quer argumentar. É mais fácil mesmo ter um argumento ali, ter uma desculpa de que não vende porque é mais caro. Então esse é um pensamento que você tem que blindar. O bom vendedor, ele vai, independente do preço, ele tem os argumentos dele. Mesmo se for mais caro, ele tem os argumentos dele para trocar, para fazer com que o cliente troque o que ele tem pelo que o vendedor tem para oferecer. E esse faz parte de um pensamento que tem que ser blindado, tem que ser proibido de qualquer vendedor telecom porta a porta, porque nem sempre a gente vai encontrar o cliente que paga mais caro. Na maioria das vezes ele vai pagar a mesma coisa ou menor. E aí a gente não pode ir só pelo preço, não pode vender só porque é o menor preço. Tem que ter outras argumentações. O meu produto dá muito problema. Isso aqui acontece muito quando o vendedor começa a vender e aí tem ali seus primeiros clientes, 10, 20, 30 clientes, e aí ele recebe as primeiras ligações às vezes para pontuar algum problema, problema sendo realmente daquele produto que ele vendeu ou não. Às vezes o próprio cliente está com um problema que ele não soube configurar o Wi-Fi na Smart TV, por exemplo. Então, às vezes o problema não é nem no serviço, nem na assinatura do próprio cliente ali. Só que o cliente sempre liga para quem? Para o vendedor. Geralmente ele liga para o vendedor. E quando isso acontece,
o vendedor já fica meio desesperado, ele não sabe lidar com aquela situação, ele começa a pensar, nossa, mas dá problema demais. Então ele não enxerga que ele vendeu para 30, para 50 e só um, dois que retornou para ele. Não, ele acha que é todo mundo. Então aconteceu até um fato recente de uma equipe nova que eu formei, que começou bem, o pessoal começou acelerado, vendeu muito bem, foi com a produtividade muito boa. E aí, depois das primeiras semanas, eles começaram a cair de performance. E aí, a gente fazendo uma mentoria, tentando entender o que aconteceu, os vendedores, todo mundo dizendo, ah não, mas nós começamos a vender, mas deu problema demais. O produto não é bom. Então, a maioria dos clientes estão reclamando. E aí, eu fui entender o que aconteceu, se era a maioria dos clientes. Então, a gente pegou ali, uma média de 50, 80 clientes para cada vendedor, e a gente foi filtrando, quais que deram realmente problema. A gente chegou numa média de 3 clientes que deram problema. Desses 3, um realmente era problema, então realmente não estava funcionando corretamente. O outro era um suporte que o cliente queria configurar um Wi-Fi em tal lugar, queria configurar no aparelho, se não me lembro, eu acho que era no videogame, e o outro era que ele queria fazer uma mudança do modem, do local onde foi a instalação. Então ele precisava de uma orientação para ligar e chamar o suporte para fazer essa mudança. Ou seja, só que esses 3 clientes, a média de 3, isso foi de um vendedor, né? E a média foi isso, um era 2, o outro tinha 4, mas assim, a visão da equipe era que a maioria estava dando problema, porque eles não estavam acostumados a receber uma ligação de reclamação. Então, essa foi a impressão que ficou. E aí uma coisa que o vendedor tem que entender, que você tem que explicar para o vendedor, é que nenhum cliente, muito raramente o cliente que vai ligar simplesmente para elogiar, para falar assim, ó, tô te ligando para te retornar aqui que deu tudo certo, tá funcionando perfeitamente, instalou aqui, eu só tô te ligando para te elogiar. Não, eu nunca vi um cliente fazendo. Na verdade, assim, quando o vendedor liga para fazer o pós-venda, aí sim ele pode até elogiar. Agora, desses vários anos, eu não me lembro, pelo menos, uma vez que o cliente ligou só para fazer um elogio. Isso não existe. Agora, quando dá problema, ele liga. Ele inferniza mesmo. O vendedor fica agoniado ali de tentando ajudar e às vezes ele não orienta a fazer da maneira correta. O que ele faz? Dá muito problema. Aí começa a pensar isso. Né? Aí ele não orienta o cliente direito, aí o cliente fica ligando para ele e aí ele fica com esse pensamento, dá muito problema. E isso vai atrapalhando as vendas. Vai atrapalhando porque ele fica com esse pensamento impregnado. Então entende uma coisa, para você que é vendedor e para você que é gestor, você tem que explicar para o seu vendedor que problema vai dar. Pode ter o melhor serviço, sempre vai dar problema. Sempre vai ter um ou outro que vai acontecer o problema. Agora o vendedor tem que estar preparado para direcionar como resolver. E entender se realmente é um problema geral, a maioria, será que é a maioria? Então para entender quantas vendas você fez, quantas vendas o vendedor fez, quantas vendas a equipe fez e quantas deu problema. Você sempre vai ver que é uma porcentagem mínima. Então tira esse pensamento, que dá muito problema. Não dá problema. Eu não levo jeito para isso. Outro pensamento que acaba acontecendo é, será que eu levo meio jeito para isso? Não. Será que eu nasci para isso? Aí as pessoas, os vendedores tendem a pensar isso por conta dos nãos. Recebe o não, ele quer se confortar. Eu acho que eu não nasci para isso. Eu não nasci para vender, eu não nasci para abordar as pessoas. Eles começam a pensar isso. Às vezes está todo animado ali no trabalho, querendo fazer acontecer, vender. E aí começa a receber os nãos, começa a pensar, não nasci para isso, eu não levo jeito para isso. Então, uma coisa que o vendedor tem que entender é que ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando. As pessoas têm que aprender da mesma forma que ninguém nasceu vendendo. Então, as pessoas têm que aprender. Isso é uma habilidade que pode ser treinada. E aí, com a dificuldade, eu entendo que é normal o vendedor ter esse tipo de pensamento. Só que isso vai atrapalhar.
Porque às vezes ele vai ficar ali com aquele pensamento e aí na hora que ele aborda, toma o não, ele já vai, tá vendo? Não leva o jeito para isso aqui não. E aí acaba desanimando. Vai empurrando com a barriga ali, aquela função que ele tem, e acaba desanimando. Aí uma coisa puxa a outra. Aí puxa a baixa performance, que puxa mais desânimo, que aí puxa o dia zerar de venda, a semana zerar de venda. Então, não existe isso. Ninguém nasceu sabendo vender, ninguém nasceu sabendo abordar. Então, todo mundo tem jeito sim. Eu sou até contra as pessoas que falam que nasceu com dom de vendas. Não existe isso. Todo mundo pode ser treinado, todo mundo pode aprender como fazer este trabalho. Então esse pensamento é mais um pensamento que tem que ser banido, blindado, proibido da mente de todos os vendedores de telecom. Outro pensamento todo mundo já tem. Então acontece também quando o vendedor é direcionado para uma rota que tem um número, uma rota mais aquecida, né? Tem um número de clientes ali já na base. Então o vendedor aborda 1, 2, 3 que já tem o produto, que não tem possibilidade de vender, ele já pensa, não, aqui todo mundo já tem. Não, aqui é ruim de venda demais, eu não vou conseguir vender. E aí já dá aquele pensamento, né? Que é negativismo. Então eu até falo sobre o meio copo cheio, meio copo vazio. Então, em vez de ele enxergar a possibilidade, nossa, aqui que eu vou vender mesmo, porque tem muito cliente. Se tem muito cliente é porque a região gosta do meu serviço. Então, isso é até uma técnica de abordagem. Você já pode abordar o cliente quando o cliente não tem ele. Você usa isso como exemplo, uma prova social. Só você que não tem aqui. Fulano de tal já tem, o do 322 ali tem, o do número 480 também tem. Então, todo mundo aqui tem o meu serviço, só falta você. Então, essa é a abordagem que o vendedor tem que ter numa região que tem muito cliente que já é assinante. Só que o pensamento proibido que vem aqui todo mundo já tem, eu não vou ter possibilidade de vender. Isso aí vai atrapalhar mesmo, porque você já vai ficar com esse pensamento. Então isso aí vai estragar ali aquela rota. Em vez de você enxergar como um lado positivo, o vendedor enxerga como um ponto negativo. Então, mais um pensamento que deve ser blindado e proibido aí da mente do vendedor. Outro nessa casa ninguém vai comprar. Então, às vezes o vendedor enxerga uma casa humilde ali, né? E já faz aquele pré-julgamento, já não faz a abordagem corretamente, ou nem faz a abordagem, ou pula aquele endereço. Então, a coisa que eu falo você está na rota, não perde oportunidade. Todo endereço é uma oportunidade, seja uma casa humilde, o que for. Aborda ali, empresarial, o que for, aborda. Vai lá e oferece. Você está ali para oferecer, então não perde a oportunidade, não. Você está gastando um tempo mínimo ali para abordar, aí você fica analisando, será que eu vou, não vou, e não aborda. Então, se está na rota, é para abordar. Está na rota, é para abordar. Então, esse é um pensamento, um pré-julgamento, né, que o vendedor geralmente faz, e é muito importante que seja alinhado, seja blindado, porque da mesma forma, nessa casa ninguém vai me atender. Então tem aquela casa, às vezes, ao contrário, né? Então tem a parte quando a casa é humilde, o vendedor não quer abordar porque acha que ninguém vai comprar, ou quando é uma casa, né, quando está no bairro classe A, ou tem uma casa ali que se destaca, uma mansão, um casão, o vendedor fica intimidado. Aí ele não quer abordar porque acha que ninguém vai atender, ou vai ser só empregada, ou não vai receber atenção ali naquele endereço e não aborda. Então, mais uma vez, ele faz um pré-julgamento aí. Agora um pré-julgamento reverso, né? Para não abordar aquele endereço, porque acha que não vai ser atendido, que não vai conseguir a atenção daquelas pessoas. Então não existe isso. Se está na rota é para abordar. Se está ali na rota, aborda aquele endereço, porque é uma oportunidade de você também fazer venda. Não deixe de abordar, independente se é casa humilde, se é uma mansão. Tá? Será que esse trabalho vale a pena? Outro pensamento que começa a acontecer, né? Nossa, ó Deus, ó céus, eu não mereço isso. Por que eu tô aqui debaixo do sol? Não, esse porta a porta é muito difícil, eu não mereço. Será que vale a pena o meu esforço? Será que meu salário realmente vale a pena? Será que não tem outra coisa melhor para me fazer? Então, é um pensamento que começa a florar na mente do vendedor. Mais uma vez, por que eu falo isso? Por que isso acontece? Porque ele tenta se confortar pela quantidade de não que ele toma no dia a dia.
Então, por isso que tem que ser blindado, tem que ser alinhado com o vendedor. Você que é vendedor, você tem que saber disso antes de você começar, porque os nãos podem ser devastador para você. Então, blinde isso. O trabalho vale a pena. Lembra o seu entusiasmo inicial. Então, o vendedor tem que lembrar do entusiasmo inicial dele quando ele começou, quando ele buscou, quando ele ficou feliz por conseguir essa oportunidade, quando ele fez o planejamento de ganhar muito, de vender muito, de ganhar boas premiações, comissões. Então, esse é o pensamento que tem que ser aflorado. Não é você começar a se questionar: ah, será que vale a pena? Porque o vendedor tem esse tipo de pensamento, ele sempre, em qualquer oportunidade, seja telecom, no porta a porta, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai tender a pensar isso na primeira dificuldade. Então, por isso que é importante já saber que as dificuldades vão vir. O não você vai tomar. E você tem que transformar o não em sim. O vendedor tem que transformar. Então, são vários pensamentos, né, que podem atrapalhar a performance do vendedor. E eu sempre pergunto, você aí que está vendo esse vídeo, qual que é o pensamento, você acredita que pode atrapalhar o vendedor no telecom, no porta a porta? Então comenta aí para a gente estar alinhando e blindando cada vez mais as mentes mesmo, né, dos vendedores. Nós queremos vendedores engajados, animados para fazer esse tipo de trabalho. Então esses são pensamentos comuns, dentre vários outros, que podem atrapalhar a performance do vendedor. Mas só de blindar a mente contra esses pensamentos, eu tenho certeza que a mente dos vendedores, só de blindar isso aqui, já vai estar preparado para conseguir aumentar o número de vendas. Então, juntando essa blindagem, juntando esse preparo mesmo mental com as técnicas de venda, com treinamento de qualidade, o vendedor vai ter muito mais oportunidade de aumentar as vendas e de ter um número de vendas de sucesso aí dentro da sua equipe, dentro da sua empresa.